esses personagens faziam em termos de ciência e tecnologia. Então, ao mesmo tempo, olha como é ambíguo, ao mesmo tempo em que eles condenam Sala porque protege o Schellenberg, ao mesmo tempo, eles não caçam Oscar Sala. Então, existe um certo, eu diria, uma certa complacência com um grupo de pesquisadores que, para eles, teria interesses nacionais, vamos dizer assim, que poderiam defender os interesses nacionais, e o surgimento de uma ciência e tecnologia com uma vocação brasileira, com uma vocação estratégica para pensar o Brasil. Então, o que eu quero mostrar para vocês, e eu estou aqui colocando assim algumas pinceladas de alguns dados que me pareceram interessantes, né, e que precisam ser recolhidos ao lado de um levantamento sistemático. Então, isso precisa ser feito de maneira bastante cuidadosa. E eu queria também lembrar uma outra coisa aqui, que são os dados mais difíceis de trabalhar. São os contratos que não foram aprovados dentro da USP. Então, o que eu acho é o seguinte: existiu uma geração de intelectuais que permaneceram na universidade, que tiveram grande importância para ela, e eu estou aqui citando o caso, contando alguns expedientes do professor Oscar Sala. Existiram alguns intelectuais que tiveram que deixar a universidade, que foram uma perda lamentável, especialmente por sua capacidade de liderança, e existiram pessoas, vamos dizer assim, que não entraram na universidade. E que esse espaço é um espaço muito complicado de analisar e muito importante de analisar. Quer dizer, existe um silêncio aí que precisa ser analisado. Porque, quando me comentam, agora eu vou fazer uma suposição, peço licença para fazer uma suposição enquanto pesquisadora, né? Quando se vê os problemas que a Faculdade de Medicina enfrenta hoje, por exemplo, o que me parece, algumas violências que os estudantes praticam entre si, que o que falta na Faculdade de Medicina é uma liderança, né, são professores que, de alguma forma, sirvam de exemplo na formação dessa meninada, né, e que permitem atitudes escabrosas dentro dessa universidade. Matar calouro dentro da piscina. Ou violentar estudante, enfim, guardar em segredo essas violentações em festas estudantis, etc. Então, o que me chama a atenção? Então, pegando o depoimento do Colli, é que você teve uma geração que foi posta para fora. Você teve geração de estudantes que não puderam entrar dentro da universidade. Então, os tais escritos nos processos não pode, em letra, quer dizer, que eram todas as pessoas que eram perseguidas e não podiam. Então, uma geração de alunos, de pesquisadores, que poderiam ter mudado o tipo de perfil autoritário dentro da universidade, foram calados. Então, quem é o perfil que sobrevive? Né? É interessante observar. E eu gosto muito dessa Comissão da Verdade da USP, pessoalmente de cada um, porque todos eles são pessoas que, de alguma forma, estavam compondo grupos de pesquisa e de liderança e de exemplo moral dentro da universidade. E essa geração vai ser substituída por outros indivíduos que vão ter um outro tipo de perfil. Evidente é quem sobrevive a essa grande limpeza, né? E, sobre esses, existem muito poucos documentos e é muito difícil obter a documentação, né? E aí, no meu caso pessoal, eu tive meu contrato barrado na Faculdade de Arquitetura, e eu, na época, tive diversos contatos dentro da universidade para tentar entender o que estava acontecendo. Então, na verdade, eu vivi essa exclusão, né? Eu tive muita dificuldade, por exemplo, de encontrar emprego, em razão de não conseguir um atestado de antecedente. Então, existe toda uma geração que ficou para fora. Quer dizer, nós estamos analisando, gente, são centenas de pedidos de estudantes que largaram o curso no meio, por medo, por perseguição, e que depois eles entram. Como é que a gente vai localizar essas pessoas? Eles entram pedindo reintegração no curso. Então, o que nós estamos fazendo? Nós vamos tabelar
todos esses pedidos dos estudantes e eles justificam por que eles saíram do Brasil, porque estavam sendo perseguidos. É uma documentação muito delicada, porque isso não quer dizer que um estudante que não foi perseguido não entre com a documentação. Então, eu vou ter que pôr na minha tabelinha que é sujeito a erro, mas eu tenho que pôr na minha tabelinha para visualizar o conjunto documental como um todo. Então, a minha intenção aqui foi mostrar para vocês que o nosso trabalho é de sistematização, que o processo de sistematização desses documentos é demorado e que nós vamos tentar fazer isso bem feito, né, com todo o cuidado possível, reunindo o maior número de informações. E que o nosso grande desafio é analisar o conteúdo dessas informações, de maneira que essa análise nos leve a compreender melhor a Universidade de São Paulo, no sentido de, eu acho que todos nós que fazemos parte dessa comissão gostamos muito da Universidade de São Paulo, tanto que estamos ligados a ela, trabalhando nela até hoje. Então, o que essas informações podem auxiliar na constituição de uma universidade melhor? Esse é o nosso desafio, né? Em que medida essas contestações podem nos levar a pensar políticas científicas, políticas de produção de conhecimento, né? Esse é o nosso objetivo. Então, o objetivo é construir a partir dessas informações, né? Então, eu acho que a gente tem que levantar mortos desaparecidos, tem que conhecer detalhadamente tudo o que aconteceu, mas nós também não podemos nos perder num processo, vamos dizer, de vitimização dessa história. Quer dizer, todos que entraram na luta armada ou que lutaram contra a ditadura, eles tinham um objetivo, né? E se nós hoje vivemos numa sociedade com outras características, foi graças a essa luta. Então, eles não podem ser esquecidos. Mas nós temos que lembrar que eles levavam à frente uma luta em torno de algumas questões, não é? E dessa luta, a universidade teve um papel. Então, qual é o papel da universidade dentro desse quadro que nós estamos tentando qualificar? Então, a gente não pode se perder nem na questão pontual e nem pode querer generalizar sem ter a informação necessária. E esse é o esforço que essa comissão está levando à frente com todo o cuidado possível. E, com isso, eu termino a minha intervenção. Muito obrigada. Que beleza. Renan Quinalha. Tem o documento, só um minutinho, Renan. Já tirou cópia para todo mundo? E ainda tem esse documento aqui, que é o bagulhão, que é o documento da tortura do Brasil, de 75. Que tem um dos... Fala. Tem direito. Eu queria mostrar um documento. Sabe o que é isso? Esse daqui é um documento que eu só escaneei. Fala no microfone, professora. Janice, com a palavra. Desculpa, olha, cadê o documento? Esse documento. É só para vocês observarem uma coisa. Esse documento que nós encontramos é de uma pessoa que era do DSI, ligado ao Arminac, cujo irmão trabalhava na USP, e é um informe mandado para os Estados Unidos. O que é? Eu não entendi. Olha, existia uma DSI. Nessa DSI, estou certa, Ivan? O Ivan conhece bem essa questão. Nessa DSI trabalhava um senhor chamado Arminac. Isso. Na DSI, não. Na ASI da USP trabalhava o irmão dele, que era o Cricor. Bom, esses dois são responsáveis por grande parte dos relatórios que saem da USP. Tá? Estão sendo mandados para o MEC e do MEC para o SNI. Então, o importante é que esse senhor, mais seu irmão, fazem relatórios que dizem respeito a informações da USP. Agora, observem isso. Isso é um documento do senhor Arminac mandando informações para os Estados Unidos. Não é? Então, só para vocês terem ideia da complexidade dessas informações. Obrigada, era só isso que eu queria dizer. Professora, agora o Renan vai falar, e está muito atrasado, mas aquela loucura que a professora Janice foi uma das pessoas, com o professor Colli, enfim, a Comissão da Verdade recuperou a memória e a biografia da Ana Rosa Kuczynski. Pois eu queria que a senhora falasse.
depois tem o Abdala para falar também, mas vamos ouvir aquelas loucuras que a Marinha escrevia a respeito da Ana Rosa, né, como agente de Israel, aquela loucura toda, né, que eles tipificaram ela, né, como agente duplo dos Estados Unidos e Israel, que tinha no prontuário dela. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos ver o Renan Quinalha. Bom dia a todas e a todos. Eu vou falar de pé aqui mesmo, Adriano, fica mais fácil para mostrar aqui. Também é uma fala bem breve. Oi? Tá ligado ou não? Ah, tá ligado. Eu vou falar do regime disciplinar da USP, só para efeito de registro mesmo, porque a programação é longa, tem vários depoimentos, pessoas que viveram diretamente, mas a gente não podia deixar de falar do regime disciplinar da USP, que é uma norma de 72, né, assinada pelo Miguel Reale, então reitor, junto com Laudo Natel, que era o governador na época. E esse regime disciplinar, e aí abre um parênteses, né, acho que depois da exposição da professora Janice fica claro, 72 era o ano do pico, um dos picos das perseguições, né, prisões, cassações, aposentadorias, e foi o pico também de mortos e desaparecidos dentro da USP. Né, e o regime disciplinar data exatamente desse período. E para entender por que esse regime ainda está em vigor, a USP, depois da Constituição de 88, em 7 de outubro de 88, 2 dias depois da promulgação da Constituição Cidadã Democrática, a USP faz um estatuto para, teoricamente, se adequar a essas novas disposições, e o direito constitucional autoritário passa, mas o direito administrativo autoritário permanece, porque nas disposições transitórias do Estatuto da USP, várias matérias ficam para regulamentação posterior, e uma delas é justamente o regime disciplinar. Depois, em 90, né, em 1990, já vem um regulamento geral que, nas suas disposições transitórias, no artigo 4º, novamente dispõe que o regime disciplinar é uma questão que não pode ser abordada ali, e aí ele diz o seguinte: enquanto não for aprovado o novo regime disciplinar pela CLR, que é a Comissão de Legislação e Recursos, permanecem em vigor as normas disciplinares estabelecidas no Regimento Geral da USP, editado pelo Decreto 52.906, de 27 de março de 72. Ou seja, de disposição transitória em disposição transitória, a verdade é que a USP não alterou até hoje o regime disciplinar que vem de 72. Na CLR, quando eu fui representante da pós-graduação, que eu sou aluno de pós-graduação na USP, e fui representante discente nessa Comissão de Legislação e Recursos do Conselho Universitário, eu cheguei a trazer isso à pauta e tentar discutir, só que foi dito que isso não era uma prioridade, né, isso há 2 anos. Então, isso está em ata também lá da Comissão de Legislação e Recursos, a tentativa de levantar essa discussão lá. Esse regime disciplinar, então, que está em vigor, ele diz o seguinte: a definição de regime disciplinar que está ali é aquela de um instrumento que visa assegurar, manter e preservar a boa ordem, o respeito, os bons costumes e preceitos morais, de forma a garantir a harmônica convivência entre docentes e discentes e a disciplina indispensável às atividades universitárias. E aí ele esclarece também que o regime disciplinar sujeita tanto pessoal docente quanto discente. E pode haver uma possibilidade de regulamentação em cada unidade, mas não tem que se subordinar às normas do regimento mais geral. Então, de maneira mais abstrata, parece algo, né, razoável, visa regular a boa convivência entre docentes, discentes, harmônica, até aí nenhum problema. Agora, se a gente começa a ver as disposições, e é curioso, porque no 247 se define o que é o regime, né? No 248, já vem as penalidades, antes mesmo de descrever as condutas faltosas. O professor Modesto Carvalhosa está aqui, poderia me corrigir, mas do ponto de vista da técnica legislativa, não faz sentido prever a penalidade antes de definir a própria conduta faltosa, a não ser que você queira mais punir do que efetivamente fazer qualquer outra coisa. Então, diz lá que as infrações do regime disciplinar cometidas pelos discentes serão punidas pelas sanções seguintes. O primeiro é advertência verbal, o segundo, repreensão por escrito, terceiro, suspensão, e o quarto é esse termo bastante sutil, eliminação, né, que naquele momento tinha alguns outros sentidos também. Não especifica. E aí depois, no 250, 2 artigos adiante, é que vem efetivamente a definição de infrações discentes aqui.
E aí diz lá, constitui infração disciplinar do aluno passível de sanção segundo a gravidade da falta cometida. E aí, segundo a gravidade da falta cometida, é algo bastante abstrato que, novamente, fica à discricionariedade de quem aplicar isso, definir o que é a gravidade que caiba uma ou outra penalidade. Esse é um outro problema que eu já falo mais adiante. E aí eu destaco só alguns, né? Tem uns ali que fazer inscrições impróprios ou em mediações, afixar cartazes fora de locais a ele destinados, enfim, coisas que acontecem comumente na USP hoje, mas esse inciso 4º diz lá, praticar ato atentatório à moral ou aos bons costumes. E a pergunta é, a moral aos bons costumes de quem? Né? Isso é algo que é de muito difícil definição. Jogos proibidos dentro da USP, o que são jogos proibidos? É jogar um jogo de carta? O que é isso? Né? Perturbar trabalhos escolares, bem como o funcionamento da administração da USP. Uma greve é enquadrada nisso aqui ou não é? Né? Esse 8º, promover manifestação ou propaganda de caráter político partidário, racial ou religioso, bem como incitar, promover ou apoiar ausências coletivas aos trabalhos escolares. Né? Fica mais clara a greve aqui. Mas uma manifestação pró-cotas, por exemplo, dentro da universidade, um debate corrente hoje, poderia ser feita de acordo com esse dispositivo? Não. Né? De caráter político, qualquer manifestação. Então é curioso ver que esse regime disciplinar da USP, ele define como infrações disciplinares direitos constitucionais, que estão no artigo 5º, é livre a manifestação do pensamento, a manifestação política, ou no artigo 9º da Constituição, em que a greve é um direito garantido. Enfim, é um regime disciplinar que é completamente anacrônico. E aí, vocês podem dizer, Renan, mas você está exagerando, isso aí existe lá, mas é um tipo de norma que não é aplicada. Eu digo, não, ela é aplicada. O João Grandino Rodas, o reitor anterior da universidade, aplicou esse dispositivo contra mais de uma centena de estudantes e funcionários. Há processos administrativos que tramitaram com este fundamento legal. 72 estudantes receberam suspensões de 5 a 15 dias, né, que é uma das penalidades previstas. Outros foram eliminados, e essa é a expressão do processo administrativo da conclusão e a penalidade que foi aplicada. Algumas delas foram revertidas na justiça e, incidentalmente, os juízes declararam a inconstitucionalidade desse regime disciplinar. Mas a verdade é que ele ainda está lá e ele ainda pode ser aplicado normalmente. Né? Basta que venha um reitor como o Rodas veio, que conheça esses dispositivos e que queira se valer dele para implantar, e aí entra essa última questão que eu coloco, um determinado projeto de universidade. Né, que é uma questão que eu acho que vai surgir durante a tarde de hoje, amanhã também, mas a disciplina, né, ela tem um sentido de ser uma gestão dos corpos, dos comportamentos, das subjetividades dentro da universidade. Né, e a gente está disciplinando para quê? Que tipo de pesquisa, que tipo de universidade que a gente está instituindo, que tipo de profissionais que a gente está estimulando, que tipo de alunos que a gente está também cativando dentro da universidade. Então, a discussão de um novo regime disciplinar me parece central hoje para as mudanças, como a professora disse aqui, para uma melhor universidade mesmo, né, mais democrática, com maior participação e tudo mais. E acho que é importante que a Comissão da Verdade da USP, aproveitando a presença do professor Walter e da professora Janice, também apontem essas incongruências e esses anacronismos, né? Porque acho que é uma força importante para a gente conseguir, já há um manual de convivência que foi feito pela Faculdade de Filosofia, por uma comissão lá, que foi constituída para esse fim, que é muito mais avançada do ponto de vista político, do ponto de vista humano, para reger a ética e a convivência dentro da universidade, e acho que a Comissão da Verdade da USP poderia dar uma contribuição muito grande, também levantando essa questão quando fizer o seu relatório, enfim, chamando esse debate também, para a gente aproveitar esse momento de crise da USP, talvez para superar esse entulho autoritário. Então é isso, já está tarde, eu passo a palavra aqui para o Adriano. Professor Abdala. Eu vou tentar ser breve, né? Mas é colocar o dedo apenas nessa questão toda da triagem ideológica dentro da USP. Não é? Quer dizer, foi uma coisa muito séria. E eu vivi diretamente. Eu fiz um concurso de efetivação, a minha nomeação demorou 1 ano e meio. Fala o nome completo, por favor, desculpe interromper. Benjamin Abdala Júnior. Benjamin Abdala. E justamente,
como não saía a nomeação, eu segui o processo, né, na parte burocrática, e 15 dias depois da minha aprovação, não é, esse processo já estava nas mãos do reitor. E ele não assinava. Aí eu tentei saber a razão, e aí descobri todo aquele setor da triagem ideológica que funcionava no gabinete do reitor. Fui recebido lá pelo Léo Vigildo Pereira, que falou para mim que era do SNI, Dr. Léo. O Léo Vigildo Pereira, que é o nome, eu conheci como Léo Vigildo, depois virou Dr. Léo. Mas, bom, aí ele falou, não, meu jovem, vou ajudá-lo. Ficou todo, né, batendo a mão nas minhas costas, tal, tal. E isso foi o meu concurso foi em 76, finais de 76, e a minha nomeação foi no final de 77. Para que Bom. unidade da USP? Para que unidade? Faculdade de Filosofia, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Bom, nisso eu fui aconselhado pelo professor Antônio Cândido, né, que ficou do meu lado o tempo todo, me aconselhando a fazer uma coisa ou outra, não é? E fui lá ter várias vezes lá com o Dr. Léo. Me auxiliou bastante também, né, isso é importante, uma figura que foi muito importante nesse momento, assim, para registro, que foi a professora Maria Aparecida Santilli, Maria Aparecida de Campos Brando Santilli. Essa professora tinha sido minha orientadora no meu doutorado, e eu tinha acabado... o quê? O último sobrenome? Santilli. Santilli. Esposa do deputado federal, Santilli Sobrinho, foi prefeito de Assis, etc. Bom, essa professora, então, foi lá várias vezes, e numa das vezes foi levada lá para dentro do gabinete, pelo Dr. Léo, né? E ele, então, mostrou a minha pasta. Então, disse o seguinte, que havia a comunidade de informações. Então, a USP recebia informações de todos os serviços secretos existentes no Brasil. Eles chamavam isso de comunidade de informações. E havia um oficial superior, né, que recomendava ou não a nomeação para o reitor. E, no meu caso, não estava recomendando. Agora, curioso, né, é que havia informações minhas, até pessoais, né, do meu estágio em Portugal, no tempo do regime salazarista. Havia informações de Portugal, também lá, e com fotografias, não é? Isso junto ao gabinete do reitor. Bom, justamente no final de 77, foi formada a comissão, que foi, né, aqui na Assembleia. O reitor era o Paiva, eu não lembro se era o Paiva ainda, Orlando Marques de Paiva. Então foi formada essa comissão, e essa professora Santilli, por suas ligações políticas, veio até a Assembleia. E ela mesma rascunhou para a comissão um ofício à USP, para dizer, para que o reitor dissesse, então, quais os concursos realizados nos últimos 2 anos, quais os aprovados, dos aprovados, quais os nomeados, e se não foi nomeado, por que não foi. Aí eu recebi em casa um telefonema do Dr. Léo. Sinal verde, venha para cá, tem que resolver umas questões, né? Mas está tudo bem, venha para cá. Eu fui imediatamente. Então, no dia seguinte, chegando lá, ele me disse o seguinte, olha, tudo bem, vai sair a sua nomeação, mas algum professor precisa assumir a responsabilidade por você dentro da USP. E tem que ser o diretor, que era o professor Eurípides, né, a fiança. Aí fui até o professor Eurípides, né, que eu conhecia, eu fui aluno dele, eu conheci o professor Eurípides há muito tempo. Ele falou, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas de qualquer forma, 2 ou 3 dias depois, a minha nomeação saiu, né? Mas que ele queria mais justificar a existência do serviço e tal, né? Mas então é uma coisa muito séria. Quer dizer, havia um arquivo ali junto ao gabinete do reitor, né? E era isso justamente que eu... É claro que isso foi destruído, né?
Hã? Não sei, eu só me lembro dele daquela época. Léo Vigildo Pereira. Foi um pouquinho antes da greve. Fala no microfone, um dos dois, ou o Colli ou a doutora. Mas o interessante é que ele mesmo, ele disse para mim, dizia para todo mundo, que ele era do SNI. Vamos lá, tem as inscrições, vamos lá. Professora, a Rita, o Reinaldo e o senhor. Bom Tá bom, dia. professora, a hora que o senhor precisar Meu nome é sair. Rita Cipaí, eu sou da Comissão da Anistia, sou conselheira da Comissão da Anistia do Ministério da Justiça. Primeiro, queria parabenizar a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, pelo trabalho muito importante que vem fazendo, né? E hoje, então, a contribuição de toda a mesa foi fundamental para a gente entender o processo de repressão na USP. Eu queria me deter aqui numa questão que a professora Janice colocou e que eu acho fundamental e que não vem sendo ainda suficientemente colocada ou analisada pelas comissões as diversas comissões que se implantaram no Brasil. É a questão estrutural. As estruturas administrativas, elas sempre, na história da administração, da gestão administrativa no Brasil, ela parece que ficou parada a partir de 64. Antes, grandes iniciativas de reformas eram feitas, e reformas que realmente mostravam a importância das estruturas administrativas, da estrutura administrativa, e não só das pessoas na condução das políticas. Quando a Janice coloca a questão da FAPESP e coloca a questão da Sociedade Brasileira de Proteção do Progresso da Ciência, ela põe o dedo em uma questão que eu acho que tem que ser muito analisada e muito aprofundada. Não é por acaso que eram os militares que estavam supervisionando todo o processo dentro da USP. E não se detinham só nas pessoas. Eles, e por isso, por constatação, têm uma estrutura profundamente verticalizada. E não é por acaso que essa estrutura é verticalizada, né? Porque ela produz uma concentração de poder e a impossibilidade total de manifestações, enfim, de reações às políticas que vêm sendo implantadas. Uma outra coisa importante nesse contexto que ela levantou, que ela começa a levantar, e ela começa a perceber que tem alguma coisa ali que é estranha, porque enquanto um professor, que é o professor Sala, é profundamente vigiado, o cargo que ele ocupa e a situação que ele, enfim, administra também. Então, eu entendo que, se a gente conseguir aprofundar essas questões estruturais, e, aliás, tem um trabalho belíssimo do Regis Andrade, no núcleo, não é por acaso também, de violência da Universidade de São Paulo, onde ele, com o IPEA, faz uma pesquisa sobre a estrutura do poder executivo no Brasil, né, mostrando como até o DASP existia, o Departamento Administrativo, existia uma preocupação com a questão estrutural das admissões, por exemplo, entre outras tantas, do ingresso das pessoas no serviço público e de como havia todo um processo de avaliação dessas pessoas no curso da sua atividade. Quer dizer, isso fica tudo para trás, fica tudo. E o serviço público brasileiro, e ele analisa muito bem, vai se definindo cada vez mais por um patrimonialismo permanente. Quer dizer, é a questão dos interesses que são representados no Estado e como é que se conformam esses interesses às estruturas. E eu falo isso hoje porque, quando a gente, dentro do movimento de repensar a política, de pensar a política do esquecimento e pensar também como encaminhar e como tentar resolver esse entulho autoritário, né, a gente chega à justiça de transição, que é uma experiência já que vem se desenvolvendo na América Latina, mas que no país a gente ouve e não sabe muito bem ainda e não precisa o que isso significa, né. Ela está rapidamente amparada num tripé, que é a memória, a verdade e a justiça, mas ela tem um outro objetivo fundamental, que é pensar as estruturas que, em cada país, onde houve uma implantação de uma ditadura ou de uma repressão violenta continuada, e a nossa
enfim, o nosso passado, né, e o nosso presente ainda continua sendo muito gerido por esse entulho todo, a justiça pensa que a justiça de transição ela só entende que a gente vai conseguir não reproduzir essa violência através de uma transformação das estruturas. E eles, as pessoas, enfim, que vêm pensando, se detêm nas estruturas que reproduzem principalmente a violência policial. Entendeu? Mas eu acho que é este o momento de, passando a limpo tudo isso, e agora com mais tempo ainda, porque não tem aquela pressa toda de fazer, mas tem uma continuidade de trabalho, eu acho que a USP, na USP, a gente você, através da sua equipe, começa a revelar isso. Quer dizer, não eram só as perseguições às pessoas, mas era sabe, acompanhar, não só no país, mas fora do país, como se dava já a questão das políticas da universidade, quer dizer, as diversas políticas dos diversos departamentos, né? Eu acho isso fundamental. E também acho isso importante a ser desenvolvido dentro desse trabalho que vocês estão fazendo agora. Eu acho que, principalmente, a USP vai ter condição de demonstrar isso. É uma questão, ou não, mas, enfim, de aprofundar isso. E eu ainda levanto uma coisa que eu acho que no livro do Cláudio Guerra mostra como os militares e os agentes da repressão pensavam a questão da estrutura. Todo o sistema de informação está montado dentro de uma, vamos dizer, de uma racionalidade para justificar e para aprofundar e rapidamente conseguir dizimar todos os partidos e as organizações de esquerda nesse país. Se pegar o livro do Cláudio Guerra, tem uma dissertação de um deles, uma dissertação de mestrado de um deles, sobre o aparato repressivo, a comunicação e o aparato repressivo montado para, enfim, controlar os pensamentos, enfim, a resistência nesse país. Aliás, pessoal, não só a resistência, mas antes dela já. Era só isso, eu acho que eu falei até demais. Eu queria, mas não sei. Cuba, tem o professor, o Reinaldo e o professor lá inscrito, mas o professor, pera um pouquinho, só deixa eu conduzir. O professor Modesto Carvalhosa precisa se retirar, então ele quer fazer uma fala e nós continuamos. Não, tá? Eu quero só agradecer ao deputado Adriano Diogo pela sua oportunidade de estar presente aqui na Assembleia Legislativa, que, como foi falado aqui várias vezes, teve um papel muito fundamental nessa resistência à ditadura nos anos 70, sobretudo pela comissão especial que manteve, cujos depoimentos estão todos aí nos livros que são hoje históricos sobre essa resistência. E quero dizer que tenho que me retirar, agradecer muito a presença de todos, meus velhos colegas de tempo de ADUSP e de batalha que estão aqui também, e dizer que estou às ordens da comissão e de que eu vou me retirar porque eu tenho que fazer uma coisa que uma pessoa da minha idade precisa sempre fazer. Vocês podem adivinhar ou não? E é um médico que está marcado a 1 hora. Muito obrigado. Vamos continuar, então, com as inscrições. Obrigado, meu professor. Muito bom. Vamos lá. Com a palavra. Só se identifica o seu nome. Silvio Salinas, sou membro da Comissão da Verdade da USP. Não, eu ia me referir apenas ao meu colega Abdala, né, dizendo que existem estudos acadêmicos sobre essas questões no Brasil hoje. Né? Quer dizer, existem pessoas que, de fato, foram pesquisar e levantaram todas essas comissões chamadas Assessorias de Informação e Segurança, que estavam instaladas no MEC e em todas as universidades federais brasileiras, aqui em São Paulo também, durante um determinado período. Então, há trabalhos acadêmicos, publicações em revistas especializadas de história. Há um livro de um historiador chamado Rodrigo Patos Samota, publicado há pouco tempo, sobre a atuação dessas assessorias nas universidades. É um livro grosso, etc., tal, riquíssimo, com muitos detalhes sobre isso. Isso nos coloca um problema muito sério, porque a gente tem que, além disso, examinar esses detalhes todos, etc. Eu pretendo falar um pouco sobre isso hoje à tarde. Tá? Eu tenho muitos dados, alguns confiáveis,
outros, infelizmente, nem tanto, né? E eu acho que um dos problemas nossos é tentar agir cientificamente em relação a isso, né? Mas eu vou lhe passar essas referências, viu? Que bom, muito bom. Reinaldo Murano. Oi, meu nome é Reinaldo Morano, eu sou de Taquaritinga, né? É uma brincadeira. E eu fui aluno da medicina da USP em 2 momentos. Entrei em 66, conversando com o Walter, que foi fundador do grupo de teatro e medicina nos tempos gloriosos do GTM. O Walter me disse que terminou a faculdade em 62. Eu sou de uma geração um pouquinho mais velha do que a sua. Mas está bem conservado. Muito obrigado. Eu já sabia. E eu entrei na faculdade em 66, fui até novembro de 69, aí fui para a clandestinidade, e em 70 fui preso, saí da cadeia em 77, e aí entrei com um pedido de reintegração. Eu tinha feito até o 4º ano, não tinha terminado o 4º ano, e entrei com um pedido de reintegração. Eu comecei contando isso porque a universidade e a faculdade, e com o parecer do Dr. Léo, né, ele opinou no meu processo, negou a minha solicitação, alegando que eu tinha tido a oportunidade de trancar a matrícula por 2 anos. 2 anos era o prazo da lei. Uma coisa absolutamente... né? Bem, mas eu queria, mais uma vez, aí, dar um abraço no Adriano e no pessoal da comissão estadual, que é uma beleza, é uma maravilha. Eu acho que é das comissões aí que mais tem, de fato, contribuído nesse momento aí da vida deste país aqui. E eu, de verdade, queria falar 2 coisinhas, 2 aspectos. Primeiro, a respeito da pós-graduação. É que ficou um pouco para mim a ideia de que esse assunto, de repente, surgiu em 69. E eu sei que a Rita já fez uma ressalva. Esse assunto, de verdade, ele vinha com muita força de antes do golpe. E algumas das universidades do Brasil, e eu vou citar especialmente a Universidade de Brasília, a Universidade de Brasília era uma coisa, falando hoje, assim, a proposta, o que ela representava de inovação e a destruição que foi feita em cima da Universidade de Brasília é uma coisa terrível. Então, eu queria só dizer que, de verdade, eu tenho registro, embora não acompanhasse, né, de que o assunto pós-graduação ele vinha antes do golpe com muita força. Então, talvez algumas das questões que vinham sendo trabalhadas e gestadas, elas, até por uma situação que a gente pode conversar melhor a respeito da ditadura, ela meio que até por uma certa... Foi. E aí, com todas as contradições, enfim, mas só para registrar isso, porque senão fica a ideia de que, de repente, em 69 e tal. Eu estou com o livro do Pato aqui, e uma coisa me incomoda, que ele, no livro, ele desenvolve e ele se apoia muito no mito, é um mito da modernização da universidade brasileira, graças à ditadura. Pelo amor de Deus, não tem nem aspectos que sobreviveram das propostas anteriores, de toda
a criatividade que o Brasil vivia nos anos de 62, 63, né, o que representou o golpe de interrupção disso, né? Eu era calouro em 66 e o DCE da USP promoveu uma atividade de boas-vindas. Naquele tempo, né, não se matava, né, os Que ano, calouros. Reinaldo? Que ano? 66. 66. Então, o DCE, uma das atividades da recepção aos calouros, da qual eu me beneficiei muito como alguém que estava chegando na universidade, foi uma conferência do professor Mário Schember, não na Maria Antônia, que descia na Vila Nova, e eu me lembro bem, eu fiquei fascinado com o professor Mário Schember. Assim, aquele jeitão dele, ele fechava o olho, às vezes, para falar, você tinha a impressão de que ele viajava. Bom, ele mal havia começado a palestra, o teatro lotado, e entra o pessoal do CCC, comandado por um sujeito um pouco com cara de doente, que depois eu reencontrei um cara de nome Raul Careca. Meu Deus. O Raul Careca, à frente do CCC, acabou com a palestra do professor Mário Schember em 66. O professor foi retirado, enfim, e aí com gás lacrimogêneo e aquele atropelamento, que me lembrava algumas cenas que eu havia visto daquelas situações lá naquele comecinho do nazismo, na Áustria. É o ovo da serpente. Lembrava Isso. muito aquilo. Isso mesmo. Em 66. Mas e eu queria falar mais uma coisa, a respeito uma tentativa de pensar um pouco. O professor Oscar Sala, de que unidade ele era? Física. Ele era da física. Eu estava pensando, se ele fosse da medicina, muito provavelmente ele não teria sobrevivido. Perfeito. Então tem que se levar em conta, nessa avaliação também, a dinâmica interna de cada unidade, as contradições, a luta pelo poder. Tal. Eu acho que aqueles números, em relação à medicina, uma escola que tinha 600 alunos, né, no total, comparado com a filosofia, eu acho que a medicina foi, de fato, uma grande vítima. E, a respeito daquela pergunta de por que hoje os alunos e a medicina vivem essa situação tão absurda, e a professora já falou, e eu vou assinar embaixo, eu acho que essa coisa das lideranças, professores respeitados, né? E recentemente, houve um incêndio criminoso no porão da faculdade, atingindo a área do centro acadêmico, e se comenta lá meio que abertamente quem foi o mandante do incêndio. O incêndio foi declarado como criminoso por uma perícia realizada, uma perícia técnica, não é chute. A conclusão, acharam lá onde o incêndio começou. Aí o centro acadêmico foi fechado, destruiu muito do acervo do centro, e aí o diretor da faculdade, então, ele começou a tentar se apossar do espaço do centro acadêmico. E ele só não teve sucesso nisso porque houve uma diretoria do centro acadêmico que resolveu pegar uma picareta e derrubar uma parede e tomar posse de novo do centro acadêmico. Este diretor, infelizmente, é um desses sujeitos de uma liderança ao contrário. Ele não tem liderança científica nenhuma, ele tem uma coisa aí científica que alguns o acusam de ter registrado no seu nome e não ter sido ele. Bom, mas, enfim, eu não vou entrar nessa polêmica. O fato é que ele foi afrontado, arrostado numa reunião da congregação pelo representante dos alunos, que levantou e disse: olha, o senhor é o professor titular
Eu nunca, estou no 6º ano, disse o aluno, eu nunca assisti a uma aula que o senhor tivesse dado. É um professor titular que nunca, até hoje, deu uma aula na Faculdade de Medicina, e cuja liderança científica é abaixo do cu de cobra, né? E, infelizmente, essa é a medicina hoje. Na semana passada, o diretor, o futuro diretor, ex-secretário, porque é só isso que se faz hoje na medicina, política desse tipo, eu não sou contra a política, obviamente, chamando uma candidata a presidente, e aí entrega um envelope fechado para ela, com propostas. Presidente da República? E funcionários públicos, os dois, chamam a candidata lá, e aí participam, eles apareceram no programa político dela, dizendo que é o novo, e que ela tem uma proposta de financiamento, que eu não sei de onde, enfim, maravilhosa. Essa é a medicina hoje. Bom, enfim. Em termos do que vem, eles têm a ideia de que o poder emana de cima, não vem de baixo. Ou de Deus, ou de alguma outra coisa. E, a partir daí, a gente consegue entender muito do funcionamento da universidade e da medicina. Bem, desculpe, eu acabei Vou passar a palavra. Tem mais. Tem o Scavone, depois o professor Colli. Não, tem o rapaz. Só um minutinho, deixa eu só me organizar. Pessoal, primeiro, passa esse documento para o Pomar. Pomar, esse documento foi lido pelo professor Colli lá no início, um documento importantíssimo para vocês documentarem. Pessoal, aqui na Assembleia tem gravação em vídeo, em áudio, internet, P2, tem tudo que é forma de monitoramento. Mas a única que funciona mesmo é o áudio, né? A P2 também, mas a P2 não vem para a gente. Bom, então, depois você me dá aquela folhinha para eu poder ler no fim, para todo mundo que quiser recuperar o áudio, principalmente o pessoal que está documentando. Isso, por favor. Então, Arthur Scavone com a palavra. Posso falar? Desculpa, fala o seu nome completo. Meu nome é Caio Rearte, eu sou aluno das Ciências Sociais. Eu achei interessante que a professora Rita, que levantou... primeiro, uma pergunta para a Genice. Vocês estão aceitando voluntários para ajudar na elaboração desse relatório, para ler, sistematizar os documentos? Nós ainda não estabelecemos que, com relação à greve, nós paramos um pouco os trabalhos que precisam ser continuados agora. Tá. E outra coisa que eu achei interessante que ela levantou, que era o que eu estava pensando, é se, no meio desses trabalhos, vocês têm a ideia de construir uma genealogia dessas estruturas de poder. Então, você pega o AESI, o SNI depois vai virar a BIM, praticamente uma continuidade total, né? Vai ter no meio ali do Itamar, acho que tem uma mudança de nome e tal, mas de tentar construir essa genealogia, de falar, esse tipo de órgão aqui, ele não foi completamente eliminado, né? E, enfim, tentar achar os documentos que provem para onde é que eles foram parar, né? Se foram parar na polícia, se foram parar na ABIN, onde que foram parar, se a USP ainda tem esse sistema de informação, recebe informações do mundo inteiro, enfim, todo esse tipo de coisa. Agora está tudo devidamente legalizado e democratizado. Mudaram os nomes, mas as estruturas continuam as mesmas. Vamos lá, Arthur Scavone. Eu queria perguntar, particularmente para a professora Janice. Primeiro, parabéns, eu vou não vou precisar dizer, acho que o trabalho que está sendo feito é fundamental, tanto na Comissão da Verdade da USP, em particular, na Comissão de Verdade do Estado. Mas eu queria colocar uma questão, particularmente, que me preocupa bastante, que é a seguinte. O Rodas, o antigo reitor, criou bastante problemas na USP. Não é nossa competência aqui discutir isso, mas é um registro, houve muitas consequências das ações que ele fez. Mas uma delas, em particular, nos interessa.
que diz respeito ao movimento que nós fizemos para constituir uma Comissão da Verdade na USP. Foi um movimento muito grande, envolveu muita gente na USP, todos nós temos conhecimento disso. E o Rodas, depois, ao final, num processo em que havia todo um diálogo com ele para constituí-la, ele fez uma constituição por conta dele, sem levar em conta o processo que batalhou por essa Constituição. Por que eu estou lembrando isso? Porque eu considero que seria muito importante se a Comissão da Verdade da USP procurasse resgatar, recuperar os vínculos com todos aqueles que, de alguma maneira, se interessaram profundamente por essa perspectiva, né? Então, em vez de nós ficarmos numa situação dicotômica, nós procurássemos, de alguma maneira, trabalhar isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que, por exemplo, esse trabalho que particularmente a professora Janice está fazendo, com mais o apoio de alguém, eu considero e reputo como fundamental. Um trabalho de levantamento histórico, trazer as questões à tona. Mas eu reputo que nós precisaríamos, eu não sei o quanto isso está posto, porque a gente não tem notícias da Comissão da Verdade na USP, como é que ela está operando, que nós precisaríamos colocar alguns elementos como objetivos. Com certeza, esse levantamento, essa sistematização histórica, científica de como esse processo todo ocorreu é fundamental, nos conduz a questões importantíssimas, né, que dizem respeito às estruturas do Estado, das instituições, os interesses e das formulações políticas, essa questão toda que envolvia o professor Sala, etc. Mas eu acho também que nós precisávamos colocar como objeto da Comissão da Verdade, de um lado, pensar o problema das estruturas, como o Renan colocou aqui, para evidenciar o drama que a USP vive em função dessa permanência autoritária, né? E colocar isso como um problema a ser pensado pela comunidade uspiana. Uspiana e paulista, né? Não só uspiana. E de outro, eu penso também que nós devíamos colocar como objeto dessa Comissão da Verdade trazer à comunidade e à instituição USP uma questão. Ela precisa, para falar de uma forma muito simplificada, pedir desculpas à comunidade, pedir desculpas àqueles todos que foram, aos mortos não há como, né, mas às famílias, aos familiares. Mas, por exemplo, além destes, além dos que foram presos, etc., particularmente àqueles que foram afetados diretamente pelas decisões administrativas, acadêmicas da USP, como, por exemplo, todos esses que tiveram, como você mesma teve, não é, os seus pedidos negados por questões político-ideológicas. Então, era preciso que, em algum momento, né, da Comissão da Verdade da USP, houvesse um evento nessa linha. Nós trazermos todos esses que foram prejudicados, nós não vamos conseguir reverter isso, não vamos conseguir refazer contratos, não vamos conseguir nomear professores, mas que isso fosse trazido à tona, pedir desculpas a essas pessoas, fosse registrado, para que isso na memória ficasse mais forte e mais evidente. Além de trazer à comunidade um problema. Nós temos um estatuto vigente na USP que não podia mais estar vigente. Então, acho que isso tinha que ser uma perspectiva... Eu acho que tem que dizer assim, é uma perspectiva política da Comissão da Verdade, não tem como não ser, né? Mas é uma perspectiva política, eu diria, isenta no sentido político-partidário, coisa que o valha, mas de interesse da nossa comunidade e do próprio Estado, né, em particular. Muito bom. Só um instante, porque a Érica quer falar também. A Érica, vou passar para ela. presidente da Associação dos Defensores do Estado de São Paulo. Eu vou antes só fazer um comentário, uma anedota primeiro, que o Ivan estava lembrando disso, que o Aziz fala. A Marilena, quando teve o pedido de instalação da Comissão da Verdade da USP, ela comenta que ela foi chamada numa sala ao lado da reitoria, a Marilena Chauí. Com a intimidade que você tem. E ela... que ela não saiba disso. E ela comenta que ela esteve numa sala e ali dentro, após sair, antes dela sair, o rapaz fala para ela: você nunca esteve aqui, você nunca me viu, essa sala não existe e nós não tivemos essa conversa.
E outro professor passou por isso também, o Sérgio Cardoso, que entrou na USP através da Marilena também, mas ele passou pela mesma situação, mesma sala, mesma história. O senhor nunca esteve aqui, essa sala não existe, o senhor nunca falou comigo. Se falar isso, não chegou a esse ponto. Quem disse isso? A Marilena Chauí. Não, mas quem disse para ela? Ah, isso não sei se ela falou o nome. É um assessor ao lado do gabinete do reitor. Seu doutor Léo. Isso, e a mesma coisa aconteceu com o Sérgio Cardoso, que é professor lá da filosofia também. A respeito da medicina, já que se comentou bastante aqui, eu acompanho de perto o que está acontecendo lá dentro, tem inclusive 2 dossiês ali narrando as situações que está em relação aos estudantes. Eu tenho a impressão que a Faculdade de Medicina é o exemplo mais bem acabado que tem dentro da USP do impacto da ditadura ali dentro, presente até hoje. Assim, mais bem acabado. Aquilo que é uma patologia institucional, lá dentro virou normalidade. Virou uma normalidade. Os alunos fazem até tem uma anedota que o Morano falou a respeito do cara que nunca deu aula e tudo mais. Os alunos, quando entram no internato, eles costumam fazer um bolão para ver quantas vezes vão ver na frente deles um professor. Porque, de fato, eles estão numa estrutura de poder. Lá a cátedra não existe ainda, né? Porque o professor, quando ele é titular de uma... Ele não é só o professor titular, por exemplo, da ortopedia. Ele controla todo aquele aparato material da ortopedia. É muito poder na mão deles. Tanto que eles não aceitam. A USP abre mais vagas para titulares, eles simplesmente se recusam a isso. Então, assim, acho que estudar a Faculdade de Medicina seria interessante, porque ali realmente você vai notar isso muito próximo, o impacto da ditadura ali dentro. Não é por acaso que é a unidade mais isolada da universidade. Não é porque ela está o campus, está em outro lugar. Ela se isola em relação à USP. E os alunos são afetados por isso. Ao cabo e ao fim, quer dizer, a gente tinha um modelo de medicina que estava caminhando nessa época que foi completamente interrompido. Hoje você forma basicamente ali dentro médicos para elite, de elite para elite. Então, você não tem nem a sociedade lá dentro, nem o produto que aquela faculdade fornece é para a sociedade, propriamente, como um todo, né? É muito elitizada. Olha, pessoal, vou passar a palavra para a Érica. Só queria deixar... E o Walter, se você puder falar do Pascu, porque isso acontece até hoje. Se quiser que eu falo? Quero, depois você fala. Vai todo mundo. Espera um pouquinho, Érica. Pessoal, antes de... Tem um serviço aqui que funciona muito bem aqui na Assembleia, que é a recuperação do áudio da cerimônia imediatamente após que ela termina. Eu vou dar o e-mail e o ramal para se a Comissão da Verdade da USP, quem estiver documentando. O ramal é audiofonia 3886-6000, ramal 6151, ou 3886-6151. E tem um e-mail que é som@al.sp.gov.br, que assim que termina a audiência, eles disponibilizam o áudio imediatamente. Com a palavra, a Érica, presidente da Associação dos Defensores do Estado de São Paulo. Olá, bom dia a todos e todas. Agradeço, deputado Adriano Diogo, pela fala. Érica, vem para cá, para claro. frente, senão você não aparece a sua imagem. Por favor, eu sei que você é tímida, mas vem aqui perto da professora, aqui ao lado da mesa, para ter a sua imagem, por favor. Tá bom, obrigada. Tudo bem? Isso aí você fica mais estável. Tudo bem. Bom. Na verdade, aqui eu falo agora enquanto estudante de Direito, né, da USP, tenho aqui minhas colegas também presentes. Acho que o direito, né, como já foi colocado aqui, realmente guarda, acho que uma participação, digamos, especial, né, infelizmente, todo o período em questão. E, enfim, agora tentamos ter uma comissão da verdade no Largo São Francisco. Começaram alguns trabalhos, a gente também teve instituído um grupo de pesquisa de memória institucional. Eu fazia parte, até abrimos algumas atas da congregação de todo o período aí, de 64 até, enfim, o período das diretas. Iniciamos esses trabalhos, mas, infelizmente, foram interrompidos, né? Então, realmente, assim, o que eu queria colocar aqui hoje, aproveitando a presença dos membros da Comissão da Verdade da USP, é uma indagação quanto à articulação dessas comissões de cursos, né? Porque cada curso, para além dessa comissão mais ampla, né, comissão da USP, mas acredito que alguns cursos, como Direito, por exemplo, né, guardam algumas memórias que, sim, deveriam ser
trazidas, e acho que muito também do que o Arthur colocou, de que devemos, de fato, desculpas à sociedade e trazer não só as desculpas, mas, de fato, recuperar o que foi, como foi essa atuação e que a gente possa repensar no hoje também. Enfim, as estruturas como são colocadas ainda, faz parte do movimento estudantil também, já há algum tempo, e a gente presencia assim, como tudo isso ainda incide, né, nas nossas atuações, como a gente enfrenta isso enquanto movimento estudantil na USP hoje. Temos ainda professores saudosistas, né, desse período, o próprio professor, como foi publicizado, Gualazzi, fez digamos, um ode a 64, 50 anos depois do período do início da ditadura, nós temos um professor que invoca isso, né, e eu e minhas colegas aqui presentes, a gente fez lá um ato, enfim, acredito que alguns tenham tomado conhecimento, porque realmente não dá para a gente não firmar a posição tanto tempo depois, né, pela democracia, por uma superação do que foi esse passado, tanto do direito quanto de outros espaços dentro da USP. Então, quero deixar, acho que à disposição, que a gente consiga articular novamente a Comissão da Verdade na São Francisco. É um trabalho que alguns grupos, algumas pessoas da faculdade já se dispõem a fazer, enfim, falo em nome de uma dessas pessoas, e que a gente consiga, de algum modo, articular isso, enfim, para os cursos, que a gente consiga trazer isso para as bases mesmo, de retomar esse trabalho. Acho que muito simbólico também, 50 anos após a ditadura, o início da ditadura, enfim, que a gente não se esqueça, de fato, né? E que, para além de não esquecer, para além da memória, que no hoje a gente consiga repensar as estruturas. O Renan colocou como a gente tem ainda, né, todos esses resquícios na estrutura administrativa, né, o nosso regimento disciplinar, enfim, e que ainda surte efeito, né? Então, bem grave que tantas décadas e ainda me parece que a gente observa, a gente sabe de algum modo, mas ainda faltam ações hoje que consigam, de fato, superar e caminhar, enfim, para, de fato, uma democracia, como, infelizmente, não posso dizer que vivemos 100% em uma, por várias ações, enfim, população pobre, negra, enfim, morre ainda na atuação da polícia, enfim, todas as outras questões que são, sim, resquícios desse momento no país. Obrigada. Muito bom, excelente. Mais alguém vai falar? Vamos dar o fechamento, então, da mesa? Ó, pessoal, principalmente vocês, estudantes, esse documento aqui foi fornecido para a Comissão da Verdade por esse nosso querido Reinaldo Murano, de Taquaritinga, que eu me nego a falar o apelido que ele tinha na faculdade. Um dia, acho que na sessão da tarde ele vai até explicar. E então, tem à disposição para vocês, esse é o documento de 75, sobre a tortura, os métodos de tortura e os torturadores no Brasil, que é o chamado bagulhão. Bom, vamos concluir, então? Adriana, professora. É para responder as questões postas? Responde o que tem e já vamos fechando. Vamos fechar. Porque é 1 hora, né? Daqui a pouco a gente tem que retomar. Bom, bem rapidinho aqui, eu queria dizer para vocês, foram inúmeras as questões. Eu não quis ligar a pós-graduação à ditadura. Se fiz isso, foi um engano meu. Só quis dizer que ela foi criada em 69, e aí a ciência e a pesquisa definem um determinado rumo, os centros de pesquisa. Bom, eu só quis mostrar aqui para vocês a planilha que está sendo feita, com todas as categorias que nós estamos criando, né? A data de prisão, desaparecimento, documento de comprovação daquele depoimento. Veja só, eu tenho a impressão que é uma planilha imensa em que vai... A partir daí, nós vamos levantar os dados. O CRUSP está incluído nesse trabalho? Tá. Bom, enfim, esse é o procedimento. Para que se possa, por exemplo, pedir desculpas, precisa saber para quem pedir desculpas. Então, é inevitável ter que fazer o levantamento, né? Tem muita gente para pedir desculpas. No caso da Ana Rosa, eu mesmo pedi e o representante da reitoria também pediu. Então, o nosso encaminhamento dessas questões, eu acho que nós vamos fazer um relatório e, no final do relatório, nós pretendemos fazer sugestões, né?
o reitor que não tem o quadro lá que foi retirado, nós vamos colocar, o professor Hélio. Foi vice-reitor, é Hélio Lourenço de Oliveira. Isso, que, por exemplo, o quadro dele não está... É uma foto, não é uma pintura, é uma foto. É uma foto. Enfim, existem uma série de procedimentos que a gente pretende indicar no relatório. Agora, com relação às investigações que estão sendo feitas, muitos dos dados que nós estamos colocando na nossa planilha são retiradas de investigações que foram feitas pela DUSP, por outros pesquisadores, como o próprio Rodrigo Pato, que levantou uma centena de documentos. A gente pode discordar ou discutir a hipótese, mas os dados estão lá. E, assim, como no livro deles, outros livros. Então, veja só, o nosso procedimento é reunir todas as informações e, com isso, todas as pessoas que trabalharam nesses levantamentos para que a gente possa fazer o relatório o mais completo possível. Agora, nós temos clareza que esse relatório é uma etapa de um processo, de uma longa pesquisa que será encaminhada por outras instituições. Quer dizer, nós temos um caminho a percorrer e um tempo para realizar esse trabalho, né? Isso não quer dizer que outras instâncias e outras instituições não vão continuar realizando esse trabalho. Eu acho que a comissão... A verdade, quer dizer, nós hoje discutimos questões que se colocaram na Segunda Guerra. Quer dizer, sempre vão existir novas abordagens e novas informações que vão ser agregadas a essa, né? Então, nós estamos fazendo um pedacinho dessa história em função das condições e do tempo que nós temos para realizar. Mas, de maneira nenhuma, essa comissão invalida outros trabalhos. Eu acho que todo o trabalho deve ser reunido, de alguma forma, e favorecer outras análises e interpretações. Mesmo a nossa interpretação, ela não é a única, nem tem mais importância do que qualquer outra interpretação, né? Somos alguns narradores, e vão existir outros tantos narradores que vão contar essa mesma história, por outros ângulos, né? E eu acho que a diversidade que é importante, ela é o lugar do pensamento crítico, né? Então, a gente oferece as informações, sistematiza as informações que poderão ser acrescidas e poderão gerar outros tipos de trabalho e investigação. Agora, com relação à questão que a Rita colocou, eu acho que é uma discussão muito ampla com relação aos órgãos que existem dentro da universidade e como é que pode ser feita a crítica à produção dessas informações que esses órgãos estão gerindo, informações acadêmicas, científicas, né? Os institutos de estudos avançados, eles surgiram em diversas universidades, em diversas partes do mundo, que é exatamente para campos de pesquisa que não foram abertos ainda ou que estão sendo prejudicados por campos que são valorizados, até em excesso, numa universidade, que possam surgir outros e discutir com aqueles. Mas essa é uma discussão longa que, enfim, eu não teria condição de fazer aqui em 2 minutos. Acho que é isso que eu posso esclarecer, e se fiquei devendo, depois eu posso explicar a cada um de vocês o que não tratei ainda nessa exposição. Obrigada a todos, e obrigada especialmente a você, Adriano Diogo, que está levando com muita fé, né, esse trabalho de resgatar essa verdade de todos esses anos. Muito obrigada a todos, a plateia e a mesa. Viu, professora? Primeiro, deixa eu só situar da resposta. Quando o Reinaldo respondeu, ele se referiu a esse livro do Rodrigo Pato, das universidades e o regime militar, que o Salinas falou. Esse é o livro que o Reinaldo Murano e o Salinas se referiram. Eu já vou passar a palavra para o Colli aqui, porque ele me enganou. Ele falou que vinha contar a história do GTM. Não falei isso. Falou e não falou nada do GTM. Brincadeira, deixa. Colli. Só deixa eu falar uma coisa para o professor. Não, eu falo no fechamento. Colli com a palavra. Não, é só um reforço do que o Reinaldo falou, e, evidentemente, não querendo corrigir a Janice, porque ela já explicou por que ela se referiu rapidamente a 69, no caso da pós-graduação. É que eu tentei dizer isso, e o Modesto também tentou, é que, de fato, a década de 60 foi, se você examinar isso bem à distância, foi uma década de efervescência. No começo, no fim da década de 50 e começo de 60, a bossa nova, os festivais de música, o cinema novo.
etc. E também tinha as ideias de reforma universitária. Por exemplo, o parecer que foi dado para a implantação da pós-graduação do Newton Sucupira, que é muito avançado, foi escrito e aprovado pelo Conselho Federal de Educação em 1965. Então, na década de 60, correram paralelos a tentativa de revolução e a repressão. Foi isso que aconteceu. Eu quero reafirmar isso porque muita gente não acha isso, mas é assim. E muitas vezes os militares não prestavam atenção em algumas coisas, prestavam atenção em outras. E as coisas corriam. Até que depois, em 69, abafou-se tudo e acabou. Está resolvido o problema. Fala um pouquinho, fala só seu nome, por favor. Então pega o microfone, é bom? A Carmen, quem está falando da Carmen. É. Eu repito o que ela fala. Isso. Dá um microfone sem fio para ela. Isso, pronto. Fica lá do lado da professora, fica lá para não ficar de costas. Para ajudar a Janice, que eu sou da Faculdade de Educação, fui aluna da FEFELESH, né? Para lembrar que a CAPES foi criada pelo professor saudoso Anísio Teixeira, né? Fala o seu antes nome, por favor, de 64. Desculpa. Fala só o seu nome. Carmen Silvia Vidigal Moraes, da Faculdade de Educação da USP. E que é importante lembrar também que a Faculdade de Educação era um departamento da Faculdade de Filosofia e que, quando ela foi para o prédio próprio como faculdade, lá existia o CRPE, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional, que o professor Anísio Teixeira, como diretor do INEP, também havia criado, e que era um centro de pesquisa que tinha um projeto educacional. Aliás, a pesquisa em ciências sociais nasceu no CRPE, na USP, com a colaboração do professor Florestan Fernandes, né, e outros, Otaviani e outros, que iniciaram a pesquisa lá sobre o negro no Brasil. Foi dentro do CRPE, que tinha um projeto, inclusive, de formação de professor, né, e de fazer da formação do professor um pesquisador, em primeiro lugar, ter a pesquisa como base, né, e um projeto que unificava a universidade e a escola pública. Depois, com a ditadura, com a destruição do INEP, de todo esse projeto, é que aí a gente vai ter uma visão de criação da pós-graduação em cada unidade, já fragmentada com esse projeto de universidade, que é o projeto da ditadura. Então, eu acho que os CRPEs, né, que o INEP, o Anísio Teixeira, que também é uma memória que está sendo ocultada, né? O Anísio Teixeira é uma figura que tem que ser pesquisada, todo o INEP, todo o material, toda a memória do INEP tem que ser, acho que, trazida à tona, para a gente entender melhor os rumos da pesquisa em ciências sociais, o rumo da antropologia, o rumo da pós-graduação, o rumo da universidade no país, né? Então, eu acho que há uma certa obscuridade nessa área. Nós temos que ressuscitar o projeto de educação dos anos 60, o projeto de educação para a transformação social, e que tem no Anísio Teixeira o seu grande centro. Acho que foi o senhor que falou no Anísio Teixeira, estou trazendo... Fui eu que falei. Eu falei. Anísio Teixeira e o Newton Sucupira. Professor Colli, então, e ele faleceu caindo no posto do elevador. Foi morto, assassinado. Então, só dizer que... E tem mais uma implicação. O nosso diretor, o titular, né, que eu me esqueço o nome dele, mas foi interventor na Universidade de Brasília. Como é que chama, Laerte. João? Laerte. O Laerte Ramos de Carvalho. Então, essas coisas têm uma implicação, uma rede, que a gente tem que também entender porque que a Faculdade de Educação também vai se afastar tanto da rede pública, né, e se transformar nisso que se transformou até passado recente. Nós estamos lá dentro fazendo resistência, voltando os olhos para a educação do povo, né? Então, obrigada. Que bom que vocês falaram do Anísio Teixeira e da morte dele. Espera aí, falta o Pomar. Só o Pomar, aí o Pomar... Não, fala no microfone, não tem só queria aqui, pelo amor de Deus. Ainda mais você que representa essa família tão importante para o povo brasileiro. Bom dia a todos. Eu só queria... Há quase 10 anos, nós lançamos essa edição da revista ADUSP. Fala perto do microfone, Pomar. Revista da Associação dos Docentes da USP, a revista ADUSP. É uma edição quase toda, praticamente temática, voltada para a ditadura militar, né? Então, para os que estão mexendo com esse tema agora, eu recomendo a leitura, porque aqui nós já falávamos da AESE.
inclusive dos irmãos Cherzequian, né, que atuavam nesta agência, nesse órgão de repressão. Falávamos também do Dr. Léo, dessas conversas, né, em que ele se apresentava com um revólver. Né, alguns professores, como Mena Barreto, relatam que ele tinha um revólver, em algumas conversas, com um revólver na calça. Né. E, bom, então aqui é uma série de informações que eu reputo que são interessantes ainda hoje, né, porque ainda estamos descobrindo e investigando uma série de coisas. Quem quiser, a revista está integralmente disponível no site da ADUSP, é possível imprimir, baixar, etc. Só isso, muito obrigado. Posso terminar? Número 33 de outubro de 2004. Okay? Bom, podemos terminar, né? Bom, ó, pessoal, para concluir é o seguinte, tanta coisa, vamos lá, fazer uma síntese. Professora, todo mundo que está aqui da Comissão da Verdade da USP, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, né? Começou com aquele problema todo na época do Rodas, mas só a recuperação da memória da Ana Rosa foi tão importante que pagou a existência da comissão. Queria, essa semana, finalmente, hoje, né, estão começando a tirar as ossadas lá de Perus, do cemitério do Araçá, e vai para a Unifesp. Empresta o microfone sem fio, senão eu tenho que ficar olhando para o microfone e não olho para as pessoas. Obrigado, Iban. Então, deixa eu olhar no olho da senhora, professora. Ó, hoje começou a remoção das ossadas de Perus, que estavam lá guardadas no cemitério do Araçá, e vai para um laboratório da Unifesp, para começar a identificação daquela loucura toda que foi a vala de Perus. Eu queria fazer um pedido para a senhora. Já fiz aquele dia que o professor Dalmo, e vou fazer. Professora, abra o Departamento de Medicina Legal da USP. Abra aquele macabro e a sua relação com o IML. Porque nós, agora convivendo com os antropólogos estrangeiros e tal, e tudo isso, além da vala que agora nós vamos identificar, foi descoberta uma outra vala com mais 3.000 ossadas. Agora, do presente. Né? Com quem? Com os indigentes, com os mortos nas madrugadas, enfim, não vou ficar... Outra vala foi descoberta, né? Então, professora, e o cartório onde acontece isso é naquele prédio da esquina da Enéas de Aguiar com a Teodoro Sampaio, e tem o seu rebatimento lá dentro da faculdade, né? Então, lógico que tem que saber o papel do pessoal do fígado lá, né? Aquela turminha, aqueles santinhos lá do Instituto do Fígado, né? Aqueles anjos lá do grupo do Silvano Raia, e todas as suas contribuições malditas que eles deram para a ditadura, mas se a gente não escrever a história dos legistas e daquele departamento, né? Harish Bata, Isaac Abramovich e todos esses assassinos, eu acho que a gente vai ficar devendo. É lógico que o ano está acabando, talvez o prazo legal das comissões vá terminar. E então, eu queria, como tudo a gente deve se basear numa opinião de um advogado, e nós temos um brilhante aqui na mesa, que é o Renan Quinoli, embora jovem, vamos fazer uma frase de efeito no fim, que é o seguinte: o presidente Dilma, demita o ministro do Exército, o Enzo Peri, porque ele a afrontou e afrontou o povo brasileiro, falando que nenhum militar da ativa ou da reserva pudesse dar informação sobre os crimes da ditadura. Demita, presidente. Recupere a sua biografia, capaz da senhora até melhorar um pouquinho nas pesquisas. Tá bom? Obrigado. A sessão está encerrada. Muito obrigado, viu? Muito bom, excelente, muito bom. O livro, devolve o livro do Xixi, aquele organizado. Prosseguir daqui a pouco, né? Vai prosseguir daqui a pouquinho, tá? 2h15, gente, 1h. Tem um restaurante aqui do lado, para quem quiser almoçar, do lado do auditório, não precisa sair da Assembleia.
ajudar, fala para Chay, dá um pouco de bônus. Aí ele vai passando para os amigos. Não, mas ajuda, Pode pegar, pode pegar.